Começa agora o Sebrae Nacional em Ação. Aqui você vai conhecer a história da Vista Perê, um negócio que nasceu de uma necessidade real e se transformou em uma iniciativa cheia de propósito. A partir de uma vivência pessoal conectada a valores como sustentabilidade, cuidado e presença na maternidade, surgiu uma solução inovadora que alia consciência ambiental, sensibilidade e olhar para o futuro. Mais do que um produto, a Vista Perê representa um novo jeito de empreender, com significado, responsabilidade e conexão com as demandas da sociedade. Prepare-se para conhecer uma trajetória que mostra, na prática, como ideias simples, quando guiadas por propósito, podem se transformar em grandes iniciativas. Hoje vamos conhecer a história da Vista Perê, um exemplo de como o empreendedorismo nasce da vida real. A partir de uma necessidade pessoal, somada a valores como sustentabilidade e presença na maternidade, surgiu um negócio com propósito, que une inovação, consciência ambiental e sensibilidade. É esse tipo de iniciativa que o Sebrae busca apoiar, empreendedores que transformam desafios em soluções e que constroem marcas conectadas com o futuro. Sim, a minha carreira ela foi toda traçada na área de sustentabilidade, no setor de energia renovável. Enquanto eu trabalhava no setor de energia renovável, me tornei mãe, segui no setor de energia renovável até a pandemia. E no momento da pandemia, minha filha já tinha ali 5 anos, eu decidi tirar um ano sabático. Aproveitei o ensejo daquele momento de pandemia, todos em casa, escolas fechadas, para ficar em casa um ano com a minha filha. E ali eu comecei a desenvolver ideias de negócios que envolvessem sustentabilidade e um impacto positivo na vida das mães, né? Era a minha ideia inicial como mãe, que eu poderia fazer ali para trazer algum impacto positivo na vida de outras mães. Eu sempre amei o universo infantil, o universo dos bebês. E aí eu fui, através de estudos mesmo, foi uma ideia que surgiu dos meus estudos, entendendo que quando nasce um bebê, durante o primeiro ano de vida dele, é uma faixa etária que se troca de roupa 5 vezes. É o momento da vida de um ser humano que ele mais vai trocar de roupa no menor espaço de tempo possível. E aí eu comecei a pensar, poxa, isso não é nada sustentável, né? Você ter que a cada 2 meses, 3 meses comprar uma roupa nova. O que eu posso fazer para facilitar a vida dessa mãe, dessas famílias e para trazer um impacto um pouco menos negativo no planeta? Inovação e sustentabilidade são temas que a Mariana trouxe de casa desde criança. Eu aprendi com a minha mãe de verdade a sempre fazer o máximo para desperdiçar o mínimo, tanto em termos de alimento, de bens, né, de material escolar e de vestuário. Então eu venho de uma casa onde a gente sempre reciclou roupa, passava roupa de primo para primo, usava até o limite do uso. Eu lembro de uma frase da minha mãe, sempre é melhor investir num produto bom, numa roupa boa, que até é um pouco do contrário da lógica de hoje em dia de brechó e fast fashion, que é uma economia financeira, mas não de durabilidade. E a minha mãe me ensinou a ver a coisa por outra ótica. Invista num produto bom que vai durar muito, que vai valer muito a pena, que você não vai precisar trocar e jogar fora rapidamente. Então eu nasci nesse ambiente. Para mim isso é um privilégio, ter nascido com essa mentalidade, e isso é uma coisa que está dentro de mim desde sempre. Então procurar um primeiro trabalho que tivesse a ver com energia renovável e depois criar uma marca que já nasceu sendo sustentável foi um caminho natural, depois que eu fui entender até que ela é uma marca que vai ser sustentável, porque era um pouco natural pensar nas coisas nessa lógica. A sustentabilidade, nos últimos anos, virou parte de estratégia e motivo de existir de cada empresa. Para a Perê, esse processo foi natural. Muitas empresas hoje estão buscando implementar o ESG, a sustentabilidade, dentro dos seus negócios. Empresas que já estavam rodando, já existiam, e agora, por uma demanda de mercado, ou eventualmente até por uma sensibilização da sua diretoria, dos seus sócios, começa a compreender que esse é um caminho sem volta e que a tendência para mudar os negócios
em rumo à sustentabilidade, ela é uma realidade para todos os negócios que querem prosperar. A Perê já nasceu com esse DNA de sustentabilidade. Isso é uma grande vantagem, um ponto super positivo que pode ser um fator de inspiração para todos os outros pequenos negócios. Um dos grandes desafios foi deixar um emprego fixo, com estabilidade, para empreender. Essa é a mudança mais difícil, tanto em termos de estabilidade de vida, né, de estabilidade financeira em primeiro lugar, e também de estabilidade de você saber que todo dia você vai entrar num escritório que existe uma estrutura pronta e que você vai executar uma tarefa concreta. Quando você vira empreendedor, cada dia você tem um papel, cada dia você tem um cargo, cada dia você tem uma nova missão e que ela vai, por minuto, a necessidade daquilo que você está fazendo vai alterando, e você ter essa flexibilidade de exercer vários papéis é muito difícil, é muito desafiador no início, até por foco. Agora eu tô olhando para isso, como é que eu vou olhar para aquilo? Então, a necessidade de organização, de disciplina, para mim, ela foi muito maior do que quando eu estava num escritório, que eu já me considerava uma pessoa relativamente disciplinada, mas aí, empreendendo, eu fui entender que o grau de disciplina que eu precisava ter era muito maior. E assim, para mim, que nunca tinha empreendido antes, infelizmente, ou talvez hoje eu consigo ver com bons olhos, felizmente, mas o primeiro momento, o primeiro ano ali, ele é um ano de muitos aprendizados por erros. Então, hoje eu olho para o negócio e eu falo, poxa, se lá no começo eu soubesse disso, eu teria começado assim, teria feito aquilo. Então, para alguém que está começando agora, eu diria, aproveite muito conversas, ajuda de quem já empreendeu antes, troque muitas ideias antes de fazer o seu negócio e tá tudo bem errar, porque você só vai acertar a mão no negócio errando. E acho que essa é uma parte muito difícil de empreender, você lidar com seus próprios erros. A experiência com a maternidade foi fundamental para o start no projeto. Uma vez eu ouvi uma frase de uma amiga que até falava: a gente se torna mãe e enfrenta um desafio para depois criar alguma solução para ajudar outras mães. E eu acho que o que aconteceu comigo foi justamente isso, porque eu fui criar um produto num momento que eu já não precisava dele, num momento que a minha filha já estava num outro momento de vida. Mas assim, tudo que eu vivi ali naquele primeiro ano, ou desde antes, né, na gestação, no momento de montar o enxoval dela e no primeiro ano de vida da minha filha, foi ficando como se fosse ficando armazenado ali dentro da minha cabeça, e num momento que ela já estava um pouquinho maior, que eu tive essa possibilidade de parar para refletir um pouco sobre um novo modelo de negócio, uma nova trajetória profissional, aí foi muito natural surgir essa ideia, mas ela foi 100% impactada pela minha experiência como mãe. Empreender é persistir para alcançar os objetivos. A jornada do empreendedorismo, ela é uma jornada muito solitária. Eu fundei a Vista Perê sem sócios, então eu sou a única fundadora e a gestora da empresa. Apesar de eu ter pessoas junto comigo que constroem a marca, as decisões elas ficaram todas nas minhas costas. O Sebrae, ele me abriu a cabeça para a possibilidade de, apesar de eu ser sozinha na Perê, não trabalhar sempre sozinha. Então, me abriu essa possibilidade de criar parcerias com outras marcas que também tinham esse intuito de serem sustentáveis e de causarem um impacto positivo na vida das pessoas. Então, por exemplo, no Dia das Mães do ano passado, eu fiz uma parceria com uma outra empresa do Sebrae, que participou do programa Sebrae Empresas Sustentáveis, de cosmético. E aí, nas compras no mês de maio de roupinha de bebê, a mãe ganhava um cosmético natural dessa empresa. Então, essa possibilidade de criar essas parcerias, de trabalhar em conjunto com outras empresas, foi uma coisa que o Sebrae me abriu a cabeça e me abriu o canal também de comunicação com essas empresas. A Mariana conheceu o Sebrae por meio do Empresas Sustentáveis. O programa tinha o objetivo de levar para os pequenos negócios como trabalhar a sustentabilidade, como trabalhar o ESG no seu dia a dia. A ideia é que a empresa conseguisse enxergar os seus processos, conseguisse enxergar os seus impactos e como que ela poderia fazer a gestão desses riscos associados às questões ambientais, sociais, de governança e econômicas. A Perê
teve uma participação muito importante, pois ela trouxe um setor que é extremamente polêmico relacionado à questão de impactos ambientais e sociais. A Perê desenvolve um trabalho muito importante trabalhando com insumos de qualidade sustentável, de impacto positivo, tanto na cadeia social, né, envolvendo todas as pessoas que estão lá desde a produção do algodão até chegar o momento dela utilizar no recorte e então a produção final das peças, como também na questão ambiental, quando a gente tem a redução ou então até a eliminação, por exemplo, da questão do tingimento das peças, que muitas vezes utiliza de tintas com alta periculosidade para o ambiente. O Sebrae foi um catalisador para o trabalho da Vista Perê. O Sebrae foi um grande marco na trajetória da Vista Perê. Eu confesso que eu não esperava que seria que eu ganharia tanto com esse relacionamento com o Sebrae, e foi um ganho muito importante para a empresa. Então vamos lá, primeiro a possibilidade de ter um consultor de ESG trabalhando comigo. Como eu comentei com vocês, essa veia da sustentabilidade, ela já nasceu comigo, digamos assim, ela já estava comigo desde a minha infância, mas uma coisa é você ter conceitos de sustentabilidade mais abstratos na sua ideia, e outra coisa é você sentar com um consultor que é especialista nisso e que te ajuda a olhar dentro dos processos da sua empresa, isso daqui, você não está sendo sustentável aqui, você pode melhorar nisso, com uma capacidade técnica que eu não tinha para olhar para esses pontos e para me ajudar a traçar ação, para realizar a ação possível para o contexto de uma microempresa, de uma empresa que tinha menos de 2 anos de vida naquele momento que eu entrei para o programa do Sebrae. Então, metas plausíveis. E como atingi-las. Então esse foi assim o primeiro ganho. O consultor do Sebrae que me atendeu, ele inclusive é uma pessoa, quando eu tenho dúvidas de negócio, que até hoje, após o fim do programa, eu recorro a ele. Ele criou esse canal de comunicação profissional comigo, então isso é de uma riqueza imensa. E o relacionamento que esse programa me proporcionou com outras empresas sustentáveis de diferentes setores, de setores totalmente diferentes do setor de varejo, de moda infantil, por exemplo, mas que tinham vivido desafios semelhantes aos meus, desafios diferentes dos meus, que puderam me preparar para outros desafios que eu viveria. Então, essa rede de empresas que é suportada, que recebe o suporte do Sebrae, esse relacionamento, ele é muito rico e muito importante. O trabalho começou com um diagnóstico completo da empresa. Nós desenvolvemos primeiramente um diagnóstico ESG da empresa. Nós então começamos a compreender, de fato, dentro daquelas temáticas que são associadas à sustentabilidade, como que ela estava performando, como que ela estava estruturada. Que temáticas são essas que acabam surgindo quando a gente fala de ESG? Lá na parte ambiental, a gente avaliou questões como o uso da energia, o uso da água, a questão ligada à biodiversidade, conservação da biodiversidade e o uso dos recursos naturais. A gestão do resíduo também é muito importante, né? Uma temática que foi avaliada nesse processo aqui de maturidade ESG. Na parte social, a temática ligada à cadeia de fornecimento da Perê, então a gente está falando lá de famílias, de mulheres que estão trabalhando na parte de confecção das peças, foi avaliada. Nós tivemos várias conversas sobre a condição dessas pessoas e como que a Perê poderia estar impactando positivamente nessas pessoas. Também foi discutida a questão das pessoas que estão lá no campo produzindo algodão para poder chegar ao ponto de uma peça da Perê ser vendida, né? Qual era a condição dessas pessoas? De onde nós estávamos comprando? Era possível ter a rastreabilidade desse algodão, desse tecido? Então, questões sociais que vão se entrelaçando também com questões ambientais nesse processo. E a governança da Perê também foi avaliada. Então, as temáticas ali associadas às políticas que a Perê já havia desenvolvido,
né? E também possibilidades de construção de novas políticas também a serem implementadas com o crescimento da empresa. E também, obviamente, foi avaliada a questão econômica, o modelo de negócio se sustentava em termos financeiros. Essa é uma outra temática que a gente avaliou nesse processo de maturidade ESG da Perê. Um dos principais ganhos com o programa foi o de estreitar parcerias. Com certeza, um dos principais pilares do meu negócio é trabalhar com outras mulheres, criar oportunidade de trabalho para outras mulheres e pensar numa cadeia produtiva justa, desde lá do começo. Então, por exemplo, eu compro um tecido que já vem pronto, mas eu fiz questão de entender qual é a empresa, quem é a empresa que está produzindo esse tecido. Então, eu hoje trabalho exclusivamente com um tecido que vem da Paraíba, um tecido de algodão orgânico brasileiro, de uma empresa da Paraíba que trabalha com agricultura familiar, que apoia as famílias no processo de produção do algodão, que compra, se compromete a comprar 100% da produção do algodão dessas famílias, que educa as famílias sobre o que é produção orgânica sem uso de agrotóxico, de pesticidas. Então, para mim, isso é inegociável. Isso foi uma coisa negociável desde o começo. Havia ofertas de outros tecidos internacional, também com certificação de orgânico, mas que eu não sabia da procedência. Então, isso começou lá, vamos dizer, desde a primeira matéria-prima que eu uso. Na hora de buscar a confecção, a facção de costura, quem vão ser as costureiras que vão trabalhar comigo, foi a mesma coisa. Eu fiz questão de ir em cidades ao redor de Florianópolis ou locais aqui dentro de Florianópolis mesmo, conhecer o ambiente de trabalho das mulheres, das costureiras que me atendem, entender remuneração, entender condição de salubridade, e também eu tenho uma política aqui dentro, se a costureira ela cobra tanto para fazer uma peça, esse é o custo do trabalho dela. Ela não é jamais a pessoa que eu vou espremer no custo, pedir desconto e deixá-la numa situação ruim para conseguir fazer o meu produto chegar mais barato no cliente. Eu vou tirar isso da minha margem de lucro, porque eu entendo que o principal é que essas mulheres que trabalham na cadeia inteira possam ser valorizadas pelo trabalho delas. Agora, Mariana, conta para nós como funciona o negócio da Vista Perê. Então, a Vista Perê, hoje, ela é uma empresa que trabalha com venda de roupa de bebê. Do zero, do recém-nascido, até os 12 meses. Então, eu atendo o primeiro ano de vida. 3 anos atrás, quando eu fundei a Perê, ela era uma marca de aluguel de roupa de bebê. Desde o início, eu tenho a mesma proposta de trabalhar com essa matéria-prima, que é a matéria-prima mais sustentável que eu consigo ter acesso aqui, que é o algodão orgânico brasileiro sem o tingimento químico. Então, desde o início, eu trabalho com essa matéria-prima e eu confeccionava as roupas e eu alugava kits. Esse foi um modelo de negócio que foi muito interessante e que ajudou, com certeza, a Perê a ser o que ela é hoje. Mas dentro da sustentabilidade tem um outro pilar, que é a sustentabilidade financeira da empresa, que esse modelo de negócio do aluguel não conseguiu atender. Então não era viável eu continuar trabalhando com o aluguel do enxoval, utilizando essa matéria-prima, que é uma matéria-prima muito cara, por ser uma matéria-prima de tanta qualidade. E aí eu teria que abrir mão ou da minha matéria-prima ou do modelo de negócio, e eu decidi seguir produzindo roupas sustentáveis, então a partir dessa matéria-prima, e eu vendo essas peças. Dentro da Perê eu tenho uma política de circularidade que a cliente, quando ela quer passar para o próximo tamanho, a empresa arca com a logística reversa para receber essas roupas de volta, e eu dou um desconto para a cliente na próxima compra dela. E por que eu faço isso? Porque quando essa roupa volta para mim, eu consigo dar digamos assim, a melhor destinação possível para ela. Se ela precisa de algum reparo para ser doada, eu uso já o arcabouço de costureira que eu tenho para fazer esses reparos. Eu conheço qual instituição está precisando daquela roupa naquele momento.
porque muitas vezes a gente doa uma peça de roupa achando que a gente está resolvendo um problema, mas se essa peça de roupa vai para o lugar errado, ou se ela já não está mais em condição de uso, ela vira lixo. E o lixo têxtil é um dos principais problemas que a gente tem para solucionar aí na indústria da moda. Então eu tento aqui no meu micro-universo cuidar disso. E por que Vista Perê? O perê veio da palavra do termo perene. Quando eu criei a marca, eu pensei muito por que colocar mais uma marca de roupa no mundo. Se eu queria ser sustentável, já existem inúmeras roupas produzidas, eu poderia trabalhar com brechó, com revenda de roupas seminovas, e eu quis fundar uma marca porque me vinha muito a palavra perene na cabeça, que quer dizer, um dos sinônimos é permanência. Tudo que a gente produz, a gente deixa no mundo, né? Vai ficar aqui permanentemente ou por um longo tempo de vida, digamos assim. Eu queria trabalhar com uma matéria-prima desde o início que tivesse esse menor impacto ambiental pelo tempo que ela tá aqui no nosso planeta. E aí a palavra de perene, perenidade, acabou sendo encurtada para perê. Daí teve um jogo, uma brincadeira com Saci Pererê, do folclore brasileiro. É por isso que a logo da marca é um pezinho. E o Vista Perê, na verdade o Vista é de vestir, e foi uma questão menos bonita na hora de cadastrar o nome da Perê no Instagram. Não dava para cadastrar só a Perê, já existia esse arroba ali dentro, e aí algumas marcas usam, né, Vista, Use, e acabou virando Vista Perê. Um detalhe especial, a roupinha é 100% compostável. Ela é uma peça 100% de fibra natural, sem nenhum veneno, sem nenhuma química, e que pode ser enterrada literalmente no quintal da tua casa e não vai causar nenhum prejuízo pra tua terra. O cuidado com os bebês também não passa despercebido. Primeiro benefício, o mais claro, é esse benefício na saúde da pele do bebê. É uma peça que é naturalmente hipoalergênica. Muitos bebês têm aquelas brotoejinhas, vermelhidões, e a gente até trata como, é normal, o bebê tem isso. Mas muitas vezes é uma reação alérgica ao tecido da roupa. Eu tenho relato das clientes falando, nossa, o meu bebê dorme melhor quando ele tá com a roupa da Perê, eu sinto ele mais confortável, reclamando menos. Então, isso são coisas que as clientes me trazem. Além disso, é um tecido que na mão você sente ele é um tecido muito leve, muito respirável, é quase como uma segunda pele pro bebê, que é ideal pro verão, porque é muito leve, e pro inverno também, porque o bebê precisa de uma camada que vai ter o contato direto com a pele para conseguir colocar um casaco por cima. Então, acho que esse é o benefício mais claro. E além disso, é uma marca de roupas para o dia a dia, de roupa para o bebê estar confortável em todas as ocasiões. É uma roupa que ele pode usar para dormir, confortável, e que ele pode também usar, é uma roupa que tem uma estética minimalista e bonita para ele sair, passear. É uma roupa para o bebê poder usar em todos os momentos e estar confortável em todos os momentos. E onde se encontram as peças da Vista Perê? Vista Perê é uma marca 100% online. A gente realiza as vendas através do site, e vocês podem encontrar a Vista Perê pelo Instagram. O legal de ser uma empresa ainda pequena é que a comunicação ela é direta comigo. Eu e uma outra pessoa, a Lívia, que trabalha comigo, respondo diretamente as perguntas no Instagram, e no nosso Instagram tem o link para o WhatsApp da empresa, que também esse é respondido exclusivamente por mim. Então qualquer dúvida que você tenha, eu vou comprar numeração, modelagem, o que for, você pode falar diretamente comigo, é um atendimento 100% personalizado. Quem empreende sempre está atrás de novidades, e com a Perê não é diferente. A minha consumidora são as mães, minhas principais clientes são as mães, e nesses mais de 3 anos de marca, o meu contato com cada cliente, ele foi um contato, na maioria das vezes, muito profundo, e eu tive a oportunidade de escutar um pouquinho mais das dores e das necessidades dessa mulher.
E eu, como mulher de 38 anos, que também sou mãe, sou empreendedora e vivo questões de saúde, de alteração hormonal, comecei a me identificar cada vez mais com essa dor dessa mãe que é minha cliente. E para esse ano a Perê vai trazer novidades focada nas mães e no bem-estar das mães. Por enquanto é só isso que eu posso falar, mas é um projeto que está nascendo e que vai nascer nos próximos meses. Chegou a hora de darmos uma voltinha pelo ateliê para conhecer as principais peças desenvolvidas. Um dos diferenciais da Perê é que eu penso sempre em desenvolver modelagens práticas. Então, por exemplo, uma das coisas que o bebê não gosta é passar coisa pelo pescoço, pela cabeça. Então, esse é um body que ele tem abertura total. Ele abre aqui e aqui. Então, você consegue deitar o bebê e vestir os bracinhos e as perninhas sem ter que passar a peça pela cabeça dele. As minhas etiquetas são externas, essa peça ela não tá carimbada e a gente carimba aqui o tamanho e as informações obrigatórias pelo Inmetro, né, de CNPJ, instrução de lavagem. Esse tom, ele é um tom sem nenhum tingimento. A semente do algodão, ela nasce naturalmente nesse tom marronzinho, nesse tom levemente esverdeado, ó, o nosso tom de cru, que não é branquinho, dá pra ver que também, às vezes você vê pedacinho da casquinha do algodão no tecido, então isso é normal. São 5 numerações, RN até 3, até 6, até 9, até 12 meses. Então, essa é a mesa onde eu fecho os meus pedidos, né? Hoje pela manhã eu tive um pedido exatamente de 2 calças e um body, então um pedido menorzinho. Eu peguei aqui a minha menor caixa, essas peças estão já passadas. Às vezes, mesmo que tá no estoque, passou por vistoria, acaba ficando amassadinho. Eu tenho um ferro de passar aqui que me ajuda a enviar as roupas com a melhor qualidade possível para o cliente. Tudo que eu utilizo, eu busco utilizar matéria-primas mais sustentáveis, advindas de fibras naturais. Então eu embalo as roupas nesse papel craft, com esse barbante de juta. Isso é um carinho que eu gosto de fazer. Eu sempre também escrevo aqui à mão, escrever com esse papel que eu não tô achando, com esse daqui que eu não tô achando minha caneta. Eu escrevo à mão um recado para a pessoa que comprou. E aqui sempre reforço a informação de que é uma peça feita 100% em algodão orgânico brasileiro, agroecológico, sem química, nos tons naturais que nasce a semente do algodão. Eu sempre coloco aqui. E esse é o local onde eu embalo cada pedido. Mesmo com a empresa crescendo, eu ainda gosto muito de fazer essa finalização. Eu acho que a experiência do cliente de receber em casa o produto que ele pediu correto, no tamanho correto, numa peça sem avaria, ela muda, ela transforma totalmente a experiência. Então, esse é uma das partes do processo que eu faço questão de cuidar ainda, enquanto ainda tem o volume, né, para isso. A Vista Perê representa uma nova geração de negócios brasileiros, que vão além do produto e carregam propósito, responsabilidade e impacto social. Quando o Sebrae apoia empresas como esta, fortalece não só a economia, mas também um modelo de desenvolvimento mais humano e sustentável. E é isso que queremos estimular cada vez mais. Ideias que nascem com significado e crescem gerando valor para toda a sociedade. A história da Vista Perê mostra que grandes negócios podem nascer de experiências simples, quando existe propósito, sensibilidade e vontade de transformar. Mais do que empreender, é sobre gerar impactos, criar soluções que respeitem o meio ambiente, valorizem as pessoas e dialoguem com o futuro. Quando o Sebrae apoia iniciativas como essa, fortalece não apenas os pequenos negócios, mas um novo modelo de desenvolvimento, mais sustentável, mais humano e mais conectado com a realidade de quem empreende no Brasil. O Sebrae Nacional em Ação de hoje fica por aqui. Fique ligado na programação da TV Inova.